Ingrediente essencial da vida, a água é um dos recursos mais preciosos que a Terra oferece à humanidade. Aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta de água, porém menos de 3% deste volume é de água doce. Daí a importância de preservarmos a água. O desperdício aumenta a cada dia e causa problemas ao homem e ao meio ambiente. Para falar sobre a importância da água, convidamos hoje para o Análise Direta a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta ortomolecular, vai nos falar um pouco sobre o benefício dessa fonte de vida, que é a água. Doutora, muito obrigada pela presença. Obrigada, eu agradeço, você me convidar para estar aqui novamente. Doutora, explica para nós por que a água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. A água, ela é fundamental porque o nosso organismo, assim como você falou do planeta, 70% de água, nosso organismo também. De 70% a 75% do nosso corpo, ele é feito de água. Então, a água é essencial à vida. Quanto de água que a gente precisa tomar por dia para manter a saúde ok? Sim. Para manter a saúde ok, de 2 a 3 litros é uma quantidade suficiente. Mas é muito importante que a pessoa perceba a sede, que ela venha perceber a necessidade do corpo dela. Se essa pessoa faz alguma atividade física, ela precisa de uma quantidade maior de água. Se essa pessoa fez uma alimentação no dia que tenha um pouco mais de sal ou um pouco mais de doce, ela vai precisar de um pouco mais de água. Então é importante que a pessoa passe a conhecer o seu organismo, a perceber a vontade, o desejo e quando sentir sede, tomar água mesmo, Porque quando a gente sente sede... Já é um sinal. Já é um sinal muito, ou a gente pode dizer assim, é um sinal grave, Você já teria que ter tomado antes, não precisa nem tomar sede. Era não sentir sede. Tá, agora muita gente fala assim, tá bom, tem que tomar 2, 3 litros de água. Toma 2 litros de uma vez. Pega aí, fica uns 10 minutos e toma esses 2 litros de água. Resolve tomar tudo de uma vez? É a mesma coisa, Denise, quando a gente vai aguar uma plantinha, e você despeja tudo de uma vez na plantinha, você vê que se perde boa parte, uma parte só é realmente absorvida, não é assim? Isso. Você já observou isso? O nosso corpo também, Então, ao longo do dia, ao longo das nossas tarefas, após a alimentação, então aos poucos a gente ir tomando essa água, a gente faz uma hidratação melhor. O que a gente está falando de água, não de líquido. Então a gente precisa de 2 a 3 litros de água. Dá para substituir por suco, chá? Então o líquido, ele é muito importante. Então quando a gente fala 3 litros, até pode incluir um pouco de sucos, de chás, mas a água, ela é essencial, tá? A água, ela vai ser utilizada no nosso organismo como um diluidor mesmo, para transporte de nutrientes. Então, nós precisamos da água, tá? Então, mesmo que a pessoa não consiga tomar os 3 litros de água, então que seja 2 de água e mais esse 1 litro que resta, que pode ser de outros líquidos, Pode ser com sucos, com chás, mas a água pura, ela é essencial. Tem um horário que é melhor da gente tomar água? Não tem um horário melhor não, tá? Qualquer horário que a gente tomar água vai ser muito bem-vindo, mas a água pela manhã, ela faz muito bem. Acordar e tomar água, eu escuto muito isso, eu mesmo faço às vezes. É muito bom. Acorda e toma água. É muito bom isso, tá? Porque o nosso organismo, quando nós acordamos, você imagina que na nossa boca fica um muco, não é porque a gente estava em repouso, Então a gente tem um muco na nossa boca. Todo o nosso trato digestório está com esse muco. Quando a gente toma água, é como se fosse um adstringente. Então a gente já começa a limpar, como se fosse também um lubrificante para a máquina começar a trabalhar, a gente poder dar continuidade, como café da manhã. Então, como se você estivesse preparando o seu organismo para as refeições. Tem diferença se é água natural ou água gelada? Olha, há controvérsias, Tem muitas pessoas que são adeptas da água gelada. Eu, particularmente, eu prefiro a água natural.
né, temperatura ambiente, né? Mas existem até alguns estudos dizendo que a água mais gelada vai fazer com que o organismo trabalhe um pouco mais para poder aquecer essa água, para poder ficar na temperatura, né, ideal para o organismo. E esse trabalho pode gastar um pouco de energia, né? Existe alguns estudos, nada comprovado, mas existe algumas coisas. Mas eu acho que para o organismo que estava em repouso, que o organismo está mais quente, então você sair da cama e tomar água gelada, eu acho que... Pode ser um risco. Eu acho que não é bom, acho que não é confortável para o organismo, né? Tanto é que a gente tem o hábito do café quente, do chazinho, do chocolate quente, muita gente tem esse hábito, né? Colocar uma coisa gelada aí pra gente é muito bom. É verdade. Agora, o ideal é a gente beber água filtrada. Água da torneira pode fazer mal? Olha, Denise, a água que nós recebemos na nossa casa, se a gente for lá nas estações de tratamento, né, a água ela é muito boa, ela é muito bem tratada. Tá? Agora, o problema está no encanamento, né? Então, muitas casas têm um encanamento muito velho, muito cheio de resíduo, e daí pode estar contaminando essa água. Então, para crianças, para bebês, acaba não sendo tão indicado você tomar água da torneira, né? Então, às vezes é preciso, sim, de um filtro para você estar mais garantida, né? Sabendo que aquele filtro vai estar retirando, né, algumas impurezas que veio na água devido ao encanamento, né? Tem diferença da água que a gente bebe do filtro e da água que a gente compra mineral em garrafinha? Tem sim, tá? A água mineral, né, como já diz o nome, ela é rica em algum tipo de mineral, de acordo com a fonte, né? Essas águas que a gente compra no mercado de garrafinha, é importante observar se ela está dentro das normas, se ela tem o registro correto, né? Mas é diferente de uma água filtrada, né? Porque a água que chega na nossa torneira, ela é uma água simplesmente potável, né? E aí o filtro vai tirar algum micro-organismo, alguma coisa que possa nos prejudicar. Mas ela não necessariamente não vai estar rica em minerais, é diferente, né? Vale a pena então comprar uma água mineral? Aí depende da necessidade do organismo de cada um, né? Por exemplo, um médico pode indicar, por exemplo, olha, é melhor o paciente tomar água mineral. Pode, mas... No seu caso, assim, pode ser? Pode sim. Agora, se a pessoa está na rua, né, não sabe a procedência da água para algum lugar, é importante comprar uma garrafinha, é importante. Mas em casa, eu acredito que um bom filtro, ele é suficiente. O modo como as águas são retiradas das fontes minerais são 100% confiáveis? É difícil responder essa pergunta porque a gente deveria conhecer as empresas que estão fazendo isso, né? São muitas, né? São muitas empresas, né? Então, é claro que tem empresas que trabalham de acordo com as normas, né? Mas a gente não pode garantir 100%, né, Denise? Então, sempre tomar cuidado com a procedência, né? Se você já gosta de uma marca, então continue, se não tiver. O mais interessante acho que é observar o registro, né? Para ver se ela está dentro dos padrões normais, né? Como que a gente sabe se a água que sai da torneira é de casa ou da caixa d'água? Ou da rua, é tratada pela Sabesp? É assim. Em São Paulo, pelo menos. Em casa, né, em todas as casas, a água que enche a caixa é a água que vem da rua. A diferença é que ela vai ficar parada na caixa, né, até você consumir, e a da rua é como se fosse uma água corrente, né? Então, para saber isso, aí cada um que construiu a sua casa é que sabe quais são as torneiras que estão saindo a água da caixa e quais são as torneiras que a água está vindo direto do registro da rua. Então tem mais um cuidado a ser tomado. Tem mais um cuidado. Cuidar da caixa d'água. Da caixa d'água, tem que ser muito bem limpa, né? Não pode simplesmente esquecer a caixa d'água, né, e fingir que ela não existe. A gente usa essa água, né? A gente usa, tem muitas pessoas que têm a água do chuveiro, né, a água do banho, ela vem da caixa d'água, e às vezes algumas torneiras dentro de casa também, né? Mas é muito importante manter a limpeza. Existem várias empresas que cuidam só disso, né, de limpar bem a caixa d'água. Muita gente não tem filtro em casa e ferve a água antes de beber. Isso é correto? É um procedimento bom, sim. Os micro-organismos
que não sobrevivem a alta temperatura, eles vão morrer, vai ficar livre deles, né? Poucos sobrevivem, né, a essa temperatura alta, mas é uma forma assim de você se proteger. O ideal é ter um filtro. O ideal é ter um filtro. É importante ter um filtro, tá? Um bom filtro que também estejam dentro das normas, né, que regula isso, que regulamenta, é importante sim. Muita gente tem o filtro de barro, ok? Esse filtro de barro, Denise, se ele for bem cuidado, for bem higienizado, aquela vela tem que ser trocada, tem que se respeitar, né, o limite, né? Não sei quantos meses são que você pode ficar, não sei se são 60 dias, tem que ser trocado. Então, se você fizer todo o procedimento certinho, você consegue, sim, manter a pureza da água. A gente tem uma diversidade de purificadores de água, né? Tem alguns que são ligados na própria torneira. Também sendo certificado, tendo todo o acompanhamento Ok. Não tem problema, tá? Não tem, porque a água vai sair da torneira e vai passar por ele. Ele acaba sendo mais prático para nós, né? Que você tem que encher o recipiente, aguardar para ser filtrado, né? E a água da chuva? A gente tem uma chuva ácida, né? Então, é própria para consumo ou não? Não, ela não é própria para consumo, mas existem regiões em que você tem uma escassez tão grande de água que daí você vai precisar dessa água, né? Então, na falta da água pode até ser utilizada, mas aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente sabe que a quantidade de poluentes que nós temos no ar é grande, eu acredito que não é uma boa escolha. A gente pode usar a água da chuva para outros fins, né? Pode, tá? Lavar o quintal, o carro, né? E a água do mar? Tá, a água do mar ela é imprópria para beber, né? Tá? Banho de mar é muito bom, né? Faz muito bem. Mas depois você precisa de um banho de água depois doce. Precisa, exatamente. Hoje a gente tem já a tecnologia, né? Que está tirando o sal, né? Da água do mar e eu não experimentei, mas quem experimentou diz que não dá para perceber que era água do mar, porque a gente vive um momento aí de preocupação com a água, né? Exatamente. Só 3%. Só 3%, é muito doce, pouco. Né? E olha só, Denise, desses 3%, 2,5% está concentrado nas geleiras polares. Então nós temos 0,5%. Pouquíssimo, não é? Vamos imaginar que nesse 0,5%, uma parte desse meio ainda está dentro dos organismos humanos, né? Verdade. Dentro dos produtos, né? Que a gente consome, que a gente vê, por exemplo, no mercado. Quantos produtos ali está dentro de água, não é verdade? Então é uma quantidade pequena que nós temos, né? No próximo bloco, então, a gente continua falando da importância da água. Eu converso com a doutora Alessandra Morgado, ela é biomédica e terapeuta ortomolecular. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta. O programa Análise Direta de hoje fala sobre a importância da água. Eu converso com a doutora Alessandra Morgado, ela é biomédica e terapeuta ortomolecular. No bloco anterior, a gente estava falando até da questão da água do mar, né? Porque como a gente tem essa escassez de água doce, uma saída pode ser tirar o sal da água do mar e aí tornar própria para o nosso consumo, né? Certo. Já é possível, então, afirmar que a água está se esgotando na natureza, é isso, doutora? É sim, é possível afirmar sim, Denise, porque é o que a gente estava comentando antes, né? Nós temos, na verdade, uma quantidade pequena de água própria para o nosso consumo, né? Que seria 3%, né? Da água do planeta. E a gente sabe que não existe ainda uma conscientização, né? Para um consumo adequado, né? Dessa água. Infelizmente, né? Hoje que a gente está ouvindo falar que devemos, né? Economizar, mas infelizmente a gente começou esse processo um pouco tardio, né? Então a gente vê que a agricultura utiliza uma quantidade absurda de água e as empresas, né? Então a gente precisa tomar mais cuidado com o desperdício, agora. Né? Exatamente. Que elementos são os maiores responsáveis pela contaminação e poluição das águas?
A gente tem vários elementos, né? Elementos físicos, químicos, né? Biológicos, né? Que contaminam as águas. Mas as indústrias, né? Contaminam muito, né? Elas jogam os dejetos em rios, né? E depois, para você tornar essa água potável, ela fica muito cara, né? Então é muito dispendioso para desfazer o dano, exatamente. Né? Agora, esses resíduos químicos, muitas vezes, é irreversível, né? O estrago, o dano que traz para a natureza. E também, Denise, como a gente estava comentando na agricultura mesmo, os adubos orgânicos, né? Às vezes é utilizada uma quantidade muito grande desses adubos e com as chuvas, né? Leva isso para os rios. Então a água fica com uma quantidade de cloriformes fecais muito grande, imprópria também para o nosso uso. Então essa é uma conscientização que tinha que ser geral, né? Tinha que ser nossa conscientização em usar a nossa água lá dentro de casa, e a conscientização desses agricultores, desses empresários, né? Tinha que ser uma coisa geral para a gente conseguir uma resposta mais satisfatória, né? A gente falou de água mineral, vamos falar dessa água de galão, que é aquele galão que a gente vira, né? E tem uma torneirinha ali. É confiável isso? Como é que a gente pode fazer? Tem muitas pessoas reclamam que às vezes nem tem rótulo, não dá para saber a procedência da água. É esse que é o problema, né? Se a gente for observar, Denise, aquele galão de água, muitas vezes embaixo do galão, ele não é lisinho, né? Ele tem algumas ondulações, aquilo dificulta a limpeza, né, daquele galão. Porque aquele galão você utiliza a água que está ali dentro, depois você devolve para o distribuidor, né? E ele vai reutilizar, né? Então muitas vezes vai acumulando, né, resíduos ali dentro. A gente não sabe como é feita essa higienização. É uma água de custo baixo, né? A gente percebe que ela é mais barata do que você comprar na garrafa. Na garrafa. Mas acontece que essas empresas retiram de alguma fonte natural, né? E a gente precisa saber se essa empresa é certificada, se esse galão, se ele foi fiscalizado. A água é boa. Pode até ser boa. Exatamente. O problema é que o galão estava sujo. A higienização que a gente tem que ficar mais atenta. Então, essas empresas que vão colocar a água dentro dessas garrafas, essas empresas que têm que ser fiscalizadas, a gente tem que ver se essa água vem com o rótulo adequado, se a gente percebe se o galão está muito velho, muito sujo, encardido, ela vai estar... Tem que haver a troca, né? Exatamente, tem que haver, né? Tem um tempo limite. Então, é importante o consumidor observar isso, né? É verdade que existem pessoas que não podem beber água? É verdade, Denise. Infelizmente, né? Isso é muito triste, mas existe sim, tá? Mas quem são essas pessoas? São as pessoas que sofrem de problemas renais, né? As pessoas que fazem hemodiálise, que têm problema renal crônico. Tem pessoas que podem tomar 1 xícara de água ao dia, isso incluindo todos os líquidos, tá? Não é só de água. Todos os líquidos durante o dia, não pode ultrapassar a 1 xícara. E como vivem essas pessoas, se a gente precisa da água? É bastante complicado, porque essas pessoas, como elas não têm o bom funcionamento renal para fazer a depuração do sangue e poder separar substâncias que são nocivas, até tóxicas ao nosso organismo, para que sejam eliminadas na urina, essas pessoas fazem a hemodiálise como se fosse, Denise, um rim artificial, né? Todo o sangue sai, hemodiálise, todo o sangue sai para uma máquina. Essa máquina vai depurar o sangue e daí o sangue volta para o corpo depurado. Então essa pessoa não pode fazer a ingesta de água. Quando a situação é muito crônica, muito ruim, essa pessoa ela só pode molhar os lábios com água. Muito, muito triste isso, né? Mas ela sobrevive e a gente sabe, quem faz uma hemodiálise muitas vezes é uma sobrevida, né? É uma necessidade, ela não tem como fazer, né? Então a pessoa que tem problema, porque na verdade a gente toma bastante água, que é para fazer o rim funcionar melhor. Exatamente, mesmo, a pessoa saudável, né? É para fazer o rim
até quem tem retenção de líquido, então ela toma água, tomar água não é ruim, é bom. É bom. Então, faz o rim funcionar e vai. Então, uma pessoa que tem problema... Então, o que acontece é assim, os nossos rins, as menores células do rins, que são os glomérulos, são eles responsáveis pela depuração. Então, na falta de líquido, a gente perde essas células. Então, essas células, elas podem ir morrendo. Então, vai dificultando o trabalho de depuração, tá? E isso, muitas vezes, é irreversível. Então, quando o rim não trabalha mais, então essa pessoa não tem como ela tomar líquido, porque ela não tem o rim para fazer a depuração, tá? Então, por isso que nós precisamos mantê-lo em funcionamento durante todo o tempo, para que não venha lesionar nenhuma célula, porque ela só trabalha na presença do líquido, tá? Então, a gente chama de hipovolemia, né? Quando você diminui muito o volume de água, você está arriscando comprometer os seus rins. Então, na verdade, a gente já falou que a água é o que a gente deve ingerir em maior quantidade, né? Sim, Suco, chá, essas variações, então você pode ingerir em menor quantidade. Mas a pessoa que não consegue tomar água pura, melhor então tomar suco e chá. Então, ela toma suco e chá, mas ela precisa fazer um treinamento, tomar um copo de água como se fosse um medicamento, então, né? Uma coisa necessária, né? Porque a água, ela vai atuar mantendo a temperatura do nosso corpo. Então, isso é muito importante, né? Através do suor, a gente elimina parte do calor interno. Isso é muito importante para o nosso organismo. O transporte de nutrientes, né? A gente precisa da água. O plasma do nosso sangue, ele precisa de água, porque senão a gente fica com um sangue com mais células e menos plasma, menos líquido, fica um sangue mais denso, isso não é bom. Então, nós precisamos sim da água. E a água, ela limpa, né? Ela limpa o organismo, né? E vamos imaginar, se a gente fosse fazer uma limpeza da nossa casa. Aí você tem todos os ingredientes, o sabão, o desinfetante, a vassoura, o rodo, você prepara tudo. Fala, hoje eu vou fazer uma faxina. E aí você abre a torneira e fala, ih, acabou a água. Você continua a faxina? Não dá pra fazer. Não tem como fazer, mesmo você tendo todo o resto, né? Nosso organismo é a mesma coisa, Denise. A gente precisa da água para fazer desintoxicação, para o corpo se livrar de resíduos medicamentosos, resíduos que vão fazer mal para o nosso organismo, resíduos da parte digestória mesmo. Então, a gente precisa da água. Quais são os benefícios e os perigos dos isotônicos? Tá. O isotônico, pode... Tem muita gente que toma isotônico como se fosse um líquido normal. Na verdade, o isotônico é específico, né? É assim, quando você está fazendo uma atividade física, o isotônico ele é bem-vindo, porque você precisa de uma hidratação imediata, né? Então ele vai promover essa hidratação imediata. Mas acontece, Denise, que ele também tem alguns sais, algumas substâncias que pode prejudicar o funcionamento renal, se você utilizar com muita frequência, tá? Então, ele não pode substituir a água. Tá, não pode. Ele é bem-vindo na hora da atividade física? Não, até uma outra hora você pode fazer uso do isotônico. Agora você não pode, durante todo o dia, ficar à base de isotônico, que você vai sobrecarregar os rins. Tá? Quem tem problema, então, renal, deve evitar. Ao médico. Quem tem problema renal, uma série de alimentos não pode comer. Porque como o rim está debilitado, então uma série de nutrientes ele não consegue depurar. Então, essas pessoas não vão poder comer alimentos que contenham potássio e é uma lista grande, viu, que os médicos passam. Então, o isotônico está dentre elas. A gente falou de atividade física. Quando que a gente tem que beber água na atividade física? É antes, durante, depois? À vontade, sempre que quiser? Antes, durante e depois, tá? Você tem que manter o seu corpo hidratado, né? Quando você faz atividade física, então você tem um gasto maior, você aumenta toda a sua circulação.
Então você precisa de água, você transpira, né? Então você perde um pouco de líquido, você aciona os rins, então a diurese aumenta. Então você pode estar tomando água durante, deve tomar antes, tá? Não pode ficar com sede, tá? Tá com sede e continua praticando a atividade, não é recomendado. Pode tomar sempre que quiser. A gente vê muito os atletas com uma garrafinha, né? Tomando sempre, isso é muito bom. É então, importante. Sempre, não tem sempre. Problema nenhum. Não. Durante, tipo, dá uma paradinha, toma água, continua. Vai fazer bem. Qual a relação disso com o suor? Tem gente que sua menos, tem gente que sua muito. Tem alguma relação com o quanto de água você tem no corpo? Ou, enfim, o quanto de água você deve consumir? Nem sempre, tá? Tem um pouco de relação, mas nem sempre. O suor, a transpiração, ela é uma forma de eliminação, assim como urina, assim como o funcionamento do intestino. Então, tem pessoas que têm dificuldade de fazer o intestino funcionar, né? E tem pessoas que têm dificuldade de transpirar. É uma via de eliminação, tá? Então, quando você está fazendo atividade física, às vezes no início da atividade, nos primeiros meses, essa via de eliminação ainda não está funcionando bem. Mas a tendência é você começar a normalizar isso e o seu corpo passar a funcionar melhor. Mas é importante que a pessoa transpire, tá? Que os poros, né, transpirem para poder fazer a expulsão do calor, para manter a temperatura, e porque é uma forma de eliminação. Tá? Então, as pessoas que não transpiram é a mesma coisa das pessoas que não têm o intestino, que funciona bem. É algum problema acontecendo dentro do organismo. Então, normal na academia é transpirar. É transpirar, isso. Tá certo. No próximo bloco, então, a gente continua falando sobre a importância da água. Eu converso com a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta ortomolecular. A gente volta já já. O programa Análise Direta está de volta. Hoje eu converso com a doutora Alessandra Morgado. Ela é biomédica e terapeuta ortomolecular. Nós estamos falando sobre a importância da água. Doutora, o que é o pH da água? Tá. O pH da água, ele vai medir o potencial hidrogeniônico da água. Na verdade, pH a gente mede em qualquer líquido, né? Mas na água é muito importante que a gente saiba qual é o pH dessa água. Nosso organismo, a gente tem algumas substâncias no nosso corpo que são ácidas e outras que devem ser de neutras para mais alcalinas. Então, para a gente medir o pH, a gente tem uma escala que vai de 0 a 14. Tá? Certo. 7, que é a metade, seria neutro. De 7 a 14 seria uma solução base, ou uma solução mais alcalina. E de 7 a 1 seria uma solução ácida. Então, funciona assim. Quanto mais hidrogênio tem uma solução, mais ácida ela é. Tá? Quanto menos hidrogênio tem numa solução, mais base, mais alcalina ela é. Uma solução neutra, ela vai estar com pH em 7. Tá? O nosso organismo, ele está mais dentro da neutralidade. Tá bom? 7,4 é a média, 7,3 é a média. Com exceção do nosso estômago, onde a gente libera soluções ácidas, né? O nosso ácido clorídrico, por exemplo, ele é ácido. Agora, o meio ácido, tá? Fora desses ácidos do nosso estômago, o meio ácido, um sangue um pouco mais acidificado, ele está mais propenso a alguns tipos de agente patogênico, tá? Então, o organismo muito ácido, a gente até brinca que o organismo muito ácido é uma pessoa mais agressiva, mais nervosa, mais irritadiça, tá? Enquanto que a pessoa do neutro, um pouquinho mais alcalina, ela tem um temperamento até um pouco mais ponderado. E a água que a gente toma influencia muito nisso. Assim como a gente tem alimentos, né? Você pode ver que na nossa alimentação, nossa cadeia alimentar, a gente tem os ácidos e tem os alcalinos para poder fazer esse balanço, né? Então, na água, isso também é muito importante a gente observar.
E nessas águas que a gente compra pronta, né? Essa água, o rótulo expressa. É importante observar isso, então? É importante sim, tá? E tem algumas águas que está até escrito água alcalina, tá? Tem uma marca no mercado que eu já fiz uso há muito tempo, que está escrito alcalina. E tudo bem? E tudo bem. A gente vê que é muito boa para o nosso organismo. Agora, a água que é ácida, ela não vai fazer tão bem, tá? Então, o consumo, abaixo de 7, o pH abaixo de 7 não é legal. O Ministério da Saúde, né, ele diz que de 6 a 9 ela é boa para o consumo, tá? Abaixo de 6 ela já é ruim já, tá? Não é bom. E aí é bom ruim até para quem tem problema bucal, por exemplo. Também. Né? Quem não pode, tem gente que não pode comer frutas ácidas, né? Então tem essa água muito ácida, para se ter uma noção, Denise, ela corrói as tubulações, tá? Então você imagina o que faz dentro do nosso organismo o uso constante dessa água, né? Então a gente tem que observar o pH. Em todo rótulo deve constar o pH. Às vezes está bem pequenininho ali, mas a gente deve ler. O que mais? Poder... Água tem sódio? Tem sim, tá? Tem algumas substâncias, né? O principal da água, do elemento químico da água, são 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, o H2O, né? Mas tem águas que são ricas em alguns minerais, tem águas que têm enxofre, né? Aí depende de cada fonte, né? Do que tem em cada fonte de água. Tá? Então, mais uma coisa aí, observar o pH da água. Isso. As pessoas estão perdendo o hábito de beber água, é isso? O que acontece é que essa vida com essa correria, né? As pessoas correm muito, não tem tempo de parar para experimentar um copo d'água, né? Com calma, né? E então o que acontece? Muitas vezes o mecanismo de sede é confundido com fome. Né? Então muitas pessoas até engordam por isso. Estão com sede, na verdade. Está com sede, mas mastiga alguma coisa para parar aquela sensação, né? Que e a você sede não tem incomoda. tempo nem de colocar tomar um copo de água, imagina de ler o rótulo para ver se o pH da água é exatamente. Então as pessoas acabam bebendo menos água e tinha que colocar isso na mente, né? Que você precisa deixar um copo d'água em cima da sua mesa, na hora que ele acabar, levantar e pegar outro, para poder voltar esse hábito, né? Para poder manter a saúde em dia, né? A doutora Alessandra trouxe aqui para nós um aparelho dentro de um jarro com água. Isso. Vamos mostrar para quem está em casa? Isso. O que é esse aparelho aí dentro? Esse aparelhinho, ele vai fazer um rearranjo das moléculas de água, tá? Então, o que acontece? As moléculas de água, elas ficam todas juntinhas, dependendo da água, da origem da água. E quando elas são mais dissociadas, quando as moléculas não estão tão aglomeradas, a nutrição, a hidratação, ela é melhor, tá? Então, esse aparelho, ele vai fazer um rearranjo molecular dessas águas, magnetizando esses íons, tá? O íon de hidrogênio, magnetizando e fazendo com que essa água traga benefícios para a nossa saúde, tá? A retenção hídrica diminui muito quando toma-se essa água, então traz assim uma série de benefícios. E esse rearranjo permite que a água fique mais próxima da alcalinidade, tá? Do neutro para o alcalino. Então isso é muito importante para nós, para a nossa saúde mesmo, né? E aqui eu trouxe para você ver uma água que é uma água que vende no mercado e que o pH dela é 5. É ácido. Ou seja, é uma água muito ácida, tá? Certo. Ela está liberada, está no mercado, mas não deveria ser uma água para se tomar todos os dias, né? Certo. Durante toda uma vida, né? Então essa água, que ela é bastante ácida, eu trouxe um reagente. Esse reagente é um reagente que a gente usa para poder medir o pH da água, para mostrar o pH. A água, quando está mais alcalinizada, ela vai ficar mais próximo da cor azul. Ah, a gente tem uma escalinha aqui de cores. Tá? E quando ela fica mais amarelada, é porque ela está mais ácida, tá? Então, é sutil,
Tá, coloca um pouquinho no copo e faz esse teste. Mas dá pra gente perceber a diferença. E aqui eu vou tentar mostrar, mesmo sendo na jarra. Tá. Vou colocar um Durante quanto mais. tempo a gente tem que deixar o aparelhinho dentro da água? Durante 20 minutos. E aí essa água tá totalmente própria para a gente poder fazer uso dela. Tá? Certo. Eu não sei se essa quantidade será suficiente para poder ver uma coloração, mas aqui nós já vemos o amarelo. Isso, verdade. Né? Já mesmo. Vamos ver se a gente consegue mostrar para o pessoal lá de casa, mas eu tô vendo que ela tá amarelada. É. E essa, como ficou recebendo, foi ordenada, as moléculas, tá bem amarelada, né? Tá. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Ver se dá para mostrar que ela está azulzinha mesmo. Tá azulada, né? Dá para ver, né? Tomara que o pessoal de casa consiga ver. E não é reflexo da minha roupa. Não, né? Não. Se pudesse mostrar aqui dentro, ficaria mais claro, as meninas não conseguem aproximar aqui no vidro para mostrar. Dá para ver bem a diferença. Dá para ver, né? Deixa eu ver se eu consigo. Dá para ver bem a diferença. Acentuar. Olha, bem azulzinho. E a outra amarelada, realmente. Bem amarela, né? Então, a gente vê que realmente essa água é alcalina. É mais alcalina. Essa água é mais ácida. Exatamente. Tá? Então, a importância da gente observar o rótulo, tá? Porque senão a gente vai estar tomando uma água ácida. Agora, não tem problema tomar essa água esporadicamente também. Esporadicamente não, tá? Mas quando a gente fala em água que é para consumo diário, 3 litros ao dia... Não dá para tomar 3 litros de uma água mais ácida. Aí não dá, porque isso vai prejudicar o nosso organismo, é o que eu falei. Ele fica mais predisposto a desenvolvimento de agentes patogênicos, né? E sendo que aqui a gente vai estar beneficiando o nosso organismo. Então compensa. Esse aparelhinho, ele é fácil de encontrar, tá bom? Se alguém se interessar, quiser ligar, eu dou o telefone do distribuidor aqui de São Paulo, mas ele é fácil, pesadinho. Ele é pesado, Depois de 20 minutos você pode retirá-lo e a água mantém nesse rearranjo molecular por 6 horas, de 6 a 8 horas, tá? Dá para deixar essa água para o consumo familiar, então? Dá para deixar sim. E depois de utilizar essa água para você fazer os sucos, para você fazer alimentação. Até para fazer comida? Fazer comida, muito bom. Uma coisa bastante interessante é que eu utilizo essa água magnetizada para as plantas. A diferença é incrível. É mesmo? Imagina para nós, então. As orquídeas ficam uma coisa linda. E teve uma matéria que tá até na internet essa matéria, falando, inclusive, desse mesmo aparelho também. Um agricultor que passou a utilizar, colocar no reservatório, desse daqui, no reservatório de água, e passou a irrigar a plantação com essa água nesse rearranjo molecular. A diferença foi muito grande. O que ele produziria em 45 dias, ficou pronto em 30. E o verde e a absorção de nutrientes foi bem maior. Então, é importante a gente cuidar da nossa saúde. Esse aparelhinho, então, é suficiente para uma grande quantidade de água? Uma grande quantidade, E deixa por 20 minutos? Por 20 minutos. E uma grande quantidade para deixar um pouco mais tempo. E o interessante também é que os metais pesados que estiverem na água, como o mercúrio, o cádmio, o crômio, o chumbo, alumínio, ele, como um ímã, ele puxa. Então, nós devemos todos os dias lavar apenas com detergente e muitas vezes você vê várias manchinhas de metais pesados que nós iríamos tomar, né? Que a gente ingerir, ele fica preso no aparelho. Vamos falar rapidinho dos benefícios da água na área da beleza? Tá, na área da beleza, a água é importantíssima, porque se você faz uma drenagem linfática, uma drenagem, ela ajuda, funciona como uma desintoxicação orgânica. Então, você precisa tomar água para você ajudar nas suas funções, né? Já que você deu uma acelerada no sistema linfático, então você precisa de água para os seus rins, para o intestino funcionar bem. E a celulite também, né? A celulite também precisa de bastante água,
porque o acúmulo de substâncias que a gente consome na dieta, né, de forma errada, sal, açúcar, né, as gorduras, o sal e o açúcar, a água funciona como diluidor, né? Então é muito importante. E para uma pele bonita também é importante tomar bastante água. Ajuda para a gente não envelhecer tão rápido? Ajuda. Olha só, quando a gente vê uma flor, né, desidratada, o que é uma flor desidratada? É uma flor livre de água, não é? A flor desidratada, ela não fica menorzinha, toda enrugadinha? Assim são as nossas células. Sem água, fica toda enrugadinha. Quando ela está hidratada, está com água, então ela tem vida, né? São como as flores mesmo. Agora nós já temos todas as dicas da doutora Alessandra Morgado. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Análise Direta. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando de assuntos tão interessantes, né? Muito! Falta tempo pra gente falar de tanta coisa boa, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Hoje eu conversei com a doutora Alessandra Morgado, ela é biomédica e terapeuta ortomolecular. Nós falamos sobre a importância da água. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.